Boa noite a todos. A paz e a alegria de Jesus estejam no nosso coração a partir desse momento. Quando a gente fala paz de Jesus, a gente está falando da melhor, de tudo que há de suprassumo, o melhor da vida, a paz de Jesus. Então que ela esteja no nosso coração e que a gente deixe todo o azedume da vida aqui dentro. Podemos combinar assim? Eu vou ficar perguntando assim para ver se vocês não desencarnaram, se vocês não dormiram. Combinamos assim? Então deixe aqui, porque aqui tem trabalhadores espirituais desde de tarde, desde ontem já, para limpar o ambiente, para quando a gente chegasse ansiosa, nervosa, cheia dos nossos lixos mentais da vida, eles já fazem a coleta. Desde que a gente chegou, quando a gente estava ouvindo a musiquinha, quando a nossa cabeça estava por aí assim voando, eles já estavam limpando. Então aproveite agora o tema da palestra, jogue tudo aqui, eles juntam num bolsão e levam embora todas essas angústias. E aí quando você sair por aquela porta, você vai estar tão lindo, tão leve, tão solta que nem o teu obsessor, que ficou lá fora te esperando, não vai te reconhecer. Combinados? Então vamos lá. O tema da noite de hoje, eu tirei desse livro abençoado, que eu costumo chamar de livrinho, que chama Caminho, Verdade e Vida. Nesse livrinho tem lições maravilhosas do como viver melhor aqui na Terra. Porque a gente já viveu tantas vezes aqui na Terra, mas ainda não vive bem. A gente ainda não sabe viver. Só que aqui tem 180 lições de como fazer para melhorar. Se a gente conseguir aplicar um pouquinho por dia, a gente vai viver melhor, já pensou? E aí na próxima encarnação você já nasce melhor, já vive melhor, já sabe como se comportar entre os coleguinhas encarnados, enfim. E a lição da noite, escolhida assim para nós, chama O Tesouro Maior. E ela foi tirada da frase que Jesus disse. Olha bem a frase, vê se você não conhece. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ergue a mão para mim quem conhece essa frase. A gente conhece, né? Será que a gente sabe o que quer dizer? Emmanuel se superou na explicação dessa frase e vocês vão ver que ele foi fantástico. Vamos começar. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da infinita casa de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. Ele escreve tão bonito, às vezes a gente até se perde, né? Sabe o que ele está dizendo? Qualquer lugar de oração, qualquer casa que se preste a falar dos ensinamentos de Jesus, do bem, qualquer lugar onde a gente saia melhor do que entrou, qualquer lugar desses é visitado por Jesus e Jesus derrama ali os seus bens. E quais são os bens de Jesus? Os que a gente mais quer na vida: a paz, a alegria, o bem-estar, o bom humor, a boa vida. Em qualquer lugar, ou seja, Jesus vai no templo espírita, no templo católico, no templo umbandista, no templo de qualquer lugar. Apesar de a gente que ser espírita querer dizer que Jesus é espírita, o católico quer dizer que Jesus é católico, o evangélico diz que tem certeza absoluta que Jesus é evangélico. A gente é bem louco, né? Jesus não é nada disso. Jesus até entende a nossa infantilidade de querer dizer que a gente é uma coisa ou outra. A gente pode ver isso, como nós somos assim, os humanos, nós queremos pertencer a algum grupo. Desde que a gente é adolescente, a gente quer pertencer a algum grupo. Aos que têm cabelo comprido, aos que têm cabelo cor-de-rosa, aos que são torcedores de um time, aos que são torcedores do outro, aos que gostam disso, gostam daquilo, gostam de filme de terror, gostam de filme de amor. A gente sempre vai pertencer a alguma coisa. E na religião não é diferente. A gente pertence a uma religião, defende como se fosse a mais certa de todas e coitados de todos os outros que não serão salvos. A gente é meio louco assim, né? Mas Jesus entende. Jesus entende. E em qualquer lugar que se preste a rezar, a fazer o bem, a estar melhor, a prestar um serviço para o semelhante, Jesus está lá e Ele ajuda. Então quando você vai a qualquer lugar, qualquer casa de oração, você sai melhor do que entrou. E Emmanuel vai explicar por que você preste aí atenção. Ele continua. A essas subdivisões
do eterno santuário, comparecem os tutelados do Cristo, ou seja, nós, né? Tipo os filhotinhos dele, os seguidores dele, aqueles que estão aprendendo, em seus diferentes graus de compreensão. É claro que a gente está encarnado aqui no mundo e nem todo mundo entende igual. A gente está em vários degraus de aprendizado. Uns já estão mais adiantados, outros estão bem atrasadinhos, eu não sei aonde exatamente a gente está, mas em algum grau de evolução nós estamos. E tem gente mais adiantada e tem gente mais atrasada que nós. Só que em casa de oração vai todo mundo e Jesus ouve todo mundo. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Olha que bonitinho. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, Jesus recebe sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil. Aqui crente ele não está falando de evangélico, ele está falando de qualquer um de nós que crê na presença dele. Então ele recebe na casa dele, como se fosse assim, ó, na sala, na cozinha, no jardim, lá na área. Ele recebe na casa dele todo mundo e escuta pacientemente as loucuras que a gente vai pedir para ele. E ele diz que a nossa mentalidade é infantil. E é infantil, vocês lembram que ele tinha dito uma vez, deixai vir a mim as criancinhas? Porque a gente ainda é infantil no pensamento, nas coisas que a gente deseja, nos nossos jeitos de pensar. E aí ele diz assim, Emmanuel, ó, que os nossos pedidos, as nossas súplicas, às vezes são contraditórias e às vezes contraproducentes. Palavra lindíssima, que quer dizer que vai trabalhar contra a gente mesmo. Vou dar um exemplo bem de farmacêutica, porque eu sou farmacêutica. Às vezes a pessoa já está passando mal de tanto que comeu no fim de semana. Chega na segunda-feira, ela vai lá na farmácia e quando chega no caixa ela está comprando medicamento para sair daquela angústia digestiva que ela está. Comprou os digestivos todos. Chegou no caixa, ali no caixa tem todas as guloseimas possíveis, né? Porque a gente quer vender. Então ali tem chocolate, tem barrinha de cereal, tem balinha, tem tudo. A pessoa está comprando medicamento para o fígado e diz, peraí moço, eu vou levar mais um chocolatinho. Contraproducente, já está passando mal porque comeu demais. Já fez tudo errado no fim de semana. Mas só mais um chocolatinho. É uma loucura, pensando assim, meu Deus do céu, por que tu vai comer esse chocolatinho? Já está passando mal. Mas, lembrando, nós somos infantis ainda e a gente faz isso. Isso, Emmanuel colocou aqui, porque Jesus já dizia que em todo local onde você for pedir a ajuda dele, ele vai estar lá para ouvir. E ele vai ouvir pacientemente, mesmo que seja uma loucura que você está falando. E lá na farmácia, muitas vezes eu vejo pais e mães que vêm com seus filhotinhos, principalmente nos fins de semana, né? E eles têm uma paciência com as crianças. E as crianças vêm dizendo e explicando por que elas precisam do lip da Carmed. Lip para passar nos lábios. E da Carmed é bem mais caro do que os outros. E elas explicam para o pai e para a mãe que elas precisam daquilo ali. E os meninos dizem que precisam do ovo de dinossauro que bota na água e faz o bichinho nascer porque é muito importante. E eles ouvem com paciência. Eles, mas hoje a mãe não vai comprar. Outro dia, esse outro dia talvez nunca aconteça, mas aquele relacionamento calmo, paciente, fazendo a criança entender que talvez não seja uma necessidade tão real assim. Enfim. Mas às vezes tem aquele que diz, não me peça nada, que eu não quero. Jesus não é assim. Ele nunca vai dizer isso pra você. Tá louco? Olha o que você tá pedindo. Mas que absurdo, parece que não entende. Nunca, jamais. Faça o teu pedido conforme você quiser. Ele vai saber entender o teu nível de maturidade ou de falta de maturidade. Pode ficar tranquilo. Vá para qualquer casa de oração. Já que tá aqui, faça aqui mesmo. Peça o que você quer. E ele ainda continua. O Emmanuel, ele continua explicando isso que Jesus disse. Ele disse assim, o egoísta, agora ele vai falar dos tesouros, lembra? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Aí ele vai falar sobre os tesouros. O egoísta, quando for lá conversar com Jesus, ele vai falar do seu tesouro. Então ele vai falar que ele tem posses precárias. Jesus, está me faltando dinheiro, eu não tenho, eu preciso. Ele é o egoísta. O avarento vai falar do seu tesouro,
que é relativo às mesquinhas preocupações que ele tem. Mas se eu não fechar esse negócio, se eu não conseguir vender aquele carro, e se eu não comprar aquele coisa, decidir, cada um vai falar de si. E vai lá rezar para Jesus, e Jesus vai ouvir, como aquele pai, mãe paciente, vai ouvir o teu desejo íntimo, a tua vontade, o que você queria dizer. O gozador demonstra apetites insaciáveis de bebida, de comida, de sexo, essas loucuras que a gente faz porque nós somos muito humanos ainda. E a gente vai lá e chega a pedir para Jesus que dê certo de eu ir naquela festa, que eu encontre com fulano, loucurinhas da nossa cabeça, e a gente pede. E o fanático repete pedidos loucos. Que o Criciúma seja campeão mundial, que o Grêmio ganhe a Libertadores, umas coisas assim. Eu pensei nisso porque passou pela minha cabeça. Mas a gente fala cada coisa absurda, assim. Se você for pensar bem, às vezes não faz sentido o que a gente está dizendo. Às vezes é bem como o Emmanuel está dizendo. É meio contraproducente isso, é meio contraditório. Mas é o nosso desejo do momento e Jesus vai ouvir sim todas as nossas preces, as nossas súplicas. Mas lembram o que Emmanuel colocou ali? Muitas vezes sem resposta. Às vezes é tão absurdo o que a gente está pedindo, que para não nos ofender, para não nos humilhar, ficamos sem resposta. E aí o que a gente faz? Revolta. Porque eu rezo e não me acontece nada. Nada que eu pedi aconteceu. E eu venho aqui nesse centro, eu tomo essa água fluidificada, eu vou no passe, eu passo no atendimento fraterno e não me acontece nada. Você acha realmente que não te acontece nada quando você reza? Você acha realmente que quando você faz um pedido, Jesus não vai olhar para você? Você acha mesmo isso? Aí a gente mostra mais ainda a nossa infantilidade. Todo pedido, ele é olhado sim. Mas muitas vezes a resposta não é a que a gente queria. Talvez o Criciúma não tenha condição de ganhar um campeonato mundial. Talvez aquilo que você esteja pedindo não seja bem bom para a tua vida. Talvez já seja a causa de desgraça de muitas outras existências. Estamos entendendo? Muitas vezes o que a gente pede não pode ser realizado. Muitas vezes a gente pede com um ênfase que Jesus não vai responder na mesma moeda, como a gente humano faria. Ele vai responder generosamente dentro do teu coração, com coragem, com discernimento, com entendimento, às vezes com lágrimas. Hoje, aqui, um pouquinho antes da palestra, eu recebi uma resposta, muito esperada por mim, e veio com lágrimas. Às vezes, não, sempre, para você evoluir, você não evolui no seco, você evolui no molhado, ou suando de trabalhar, ou chorando de sofrer. A evolução, Chico já dizia isso para nós, a evolução acontece assim, nas lágrimas ou no suor, qual você prefere? E a gente faz as escolhas, e a gente recebe as respostas. E qualquer local de oração onde você for, peça, receba a resposta, receba no teu coração a força e a coragem para enfrentar aquilo que você precisa. Ainda bem que nós não temos as desgraças iguais. Lembra que ela leu ali para nós antes as desgraças reais, as misérias reais? A gente não passa ao mesmo tempo todo mundo junto pela mesma coisa, ainda bem, porque daí uns conseguem estimular os outros, uns conseguem inspirar os outros, porque a gente não está passando pela mesma coisa. Então quem está bem lá embaixo sofrendo pode olhar para o outro e dizer, não, eu vou fazer aquilo que ele está fazendo porque é melhor. Aí você consegue se levantar. E em outros assuntos acontecem também com outras pessoas que olham para você e dizem, ela consegue, então eu vou fazer também. Então, faça o teu pedido, receba a tua resposta de coração aberto, mas tenha essa confiança, você vai receber. O teu pedido não fica ao léu, não se perdeu aí pelo universo, não ficou aqui como um miasma grudado aqui no centro. O teu pedido tem resposta sim. Muitas vezes não é como você espera, mas ela vem. E essa resposta te ajuda, e essa resposta te põe para frente, te dá coragem, te dá entendimento, vontade de seguir e, às vezes, palavras, ideias, o que você precisa. Porque o nosso Pai, porque o nosso irmão Jesus, porque
que a espiritualidade que trabalha para eles ouve as nossas preces e nos auxilia no que precisamos. Emmanuel continua assim: Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Lembram? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Qual é o tesouro imperecível desse mundo? O tesouro imperecível é o bem que você faz, o bem que você recebe, o bem que você vive. Esse é o maior tesouro que você pode querer, desejar e ter. O tesouro que te dá a maior alegria que se pode ter nesse mundo. Mesmo você desencarnado, e nós aqui encarnados, esta é a maior alegria desse mundo, o maior tesouro. E se o teu coração estiver nesse tesouro, a tua vida vai bem. E como é que o teu coração vai estar nesse tesouro? Quando você tem vontade de ajudar os outros. Quando você tem a boa vontade de estar melhor aonde está. De fazer o melhor que você pode ali onde você está. Ah, mas eu só trabalho em casa. Pois em casa tá os piores desafios. Trabalhe bem na tua casa. Faça o teu melhor ali para não goelar ninguém. Para não acabar com as vontades dos outros. Para ser a melhor possível dentro de casa. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro fora. Ah, é ótimo. Eu trabalho... Hoje eu ouvi a frase de novo, aquela que a gente conhece bem. Trabalhar com o público é muito difícil. É, mas foi você que escolheu, sabe? Ninguém assim recebeu, né? Ah, agora você recebeu um aviãozinho lá, você lá, caiu ali em ti. Não, não. É pedido mesmo, é para você se desenvolver, é para você aprender. Então, você trabalha com o público, que bom. Assim você vai se educando, porque é difícil. É difícil. Eu sou farmacêutica há quase 60 anos. Mentira, é quase 30. E farmacêutico ouve histórias o dia inteiro. E às vezes a cabeça já está assim, né? Daí a pessoa vem lá e quer contar detalhes assim do que aconteceu. Daí hoje eu me peguei assim, ó, eu saí até do balcão, falei assim, olha a postura de quem está paciente. Vim pro lado do balcão e fiquei assim, e o que eu posso ajudar a senhora? Para ver se acelerava, né? A história. E o que eu posso ajudar a senhora hoje? Não, moça, você não ouviu. Eu quero te contar que ontem, ai meu Deus do céu, além de não adiantar, ainda retrocedeu, voltou para ontem. E ontem, quando eu fui dormir, eu olhei, meu Deus do céu, já estava tendo quase um negócio. Depois eu me lembrei, mas o que eu tenho para fazer depois? Não tinha nenhum cliente depois dela. O que eu ia fazer depois? Guardar medicamento? Eu posso guardar até o horário de ir embora. Voltei atrás, voltei. Ah, tá, a senhora estava me falando que ontem... Aí a gente volta, a gente dá umas erradas, mas volta. A mesma coisa, se você trabalha com o público, você sabe que é assim. Utilize o teu trabalho para ir melhorando. Faça o melhor que você puder. Eu não estou dizendo seja um anjo de candura, seja a partir de hoje a melhor atendente lá do lugar onde você trabalha. Não vai dar certo, né? Seja melhor do que você já foi. Seja melhor hoje do que já foi ontem. Seja melhor amanhã do que já foi hoje. Vai se comparando com você mesmo, vai fazendo o teu melhor. E mantenha a boa vontade. A boa vontade de servir. Porque Jesus uma vez, não sei se vocês lembram, uma semana antes de ele morrer, ele foi dar a maior lição para os apóstolos dele. Ele já tinha falado tanto, vocês precisam ser humildes, vocês precisam servir, vocês precisam... Não adiantava. A primeira chance que eles tinham, eles queriam ser os maiores, eles ficavam competindo entre si. Jesus, mas quem que vai ficar à tua direita? Quem que vai ser o teu ajudante principal? Quem que é o mais amado entre nós? Jesus, quem? Eles ficavam disputando o lugar, igual a gente faz. E Jesus não conseguia ensinar para eles que o maior tesouro era servir, era fazer o bem. Então ele pegou uma bacia d'água e foi lavando os pés de cada um. E aquilo foi um absurdo. Mestre, não faça isso. Tá lavando os nossos pés. Que era um ritual deles lá, assim. Era a coisa mais incrível que alguém podia fazer para outra pessoa. Para dizer que ela estava feliz com a presença da pessoa, era lavar os pés dessa pessoa. Jesus pegou a bacia e lavou os pés de todo mundo. Vocês podem imaginar que lá era desertão, não tinha muita água. Então, lavar e trocar a água cada vez era mesmo uma loucura, né? Ele estava fazendo o maior bem. E aí... aquele que era mais impetuoso, assim, eu me identifico muito com o Pedro.
Ele é aquele das respostas rápidas, aquele que cortou a orelha do primo dele, aquele louco. Disse para o Cristo assim, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Não, nunca, jamais. Aí Jesus disse para ele, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter mais parte comigo. Ele, Senhor, então lava além dos pés a perna e a cabeça inteira. Ele, não, calma, Pedro, é só os pés. Então, nossa, eu viajei tanto que agora não me lembro mais por que eu falei isso. Enfim, quando Jesus ia explicar para eles por que era importante servir. Então ele fez. Cada vez que ele ia explicar melhor, ele fazia as coisas. Então faça no teu trabalho. Você não consegue, você não tem paciência? Então você está igual eu. Minha paciência é zero, eu quero acelerar. Os áudios do celular são todos acelerados, porque eu não tenho paciência. Então assim, áudio de mais de 30 segundos para mim já é podcast. Então imagina o tanto de paciência que eu tenho. E eu vou treinando lá na farmácia, é ouvir a historinha até o final, é não interromper a pessoa, é não ficar batendo nem pezinho nem mãozinha, porque a gente fica, né? É não olhar para o outro lado, para a pessoa perceber. Enfim, treinamento para mim. Veja para você qual é o treinamento para você fazer como bem para outra pessoa. A outra pessoa não tem a obrigação de entender você, mas você é um tutelado de Cristo. Você é um aprendiz. Você vem aqui porque quer melhorar. Se você quer melhorar, não adianta só vir aqui ouvir, ai, que palestra bonita, não fazer nada, nem hoje, nem amanhã. Só fazer alguma coisa quando no outro domingo, quando vem aqui, mesmo, eu tinha prometido que ia fazer, mas não fiz, já passou a semana. Não, pega uma coisinha e vai fazer. Qual é a coisa que você pode servir? Lá no teu serviço, onde você ganha dinheiro, lá no teu serviço de casa, onde você não ganha, só tem obrigações. Aonde você pode servir? O que você pode fazer com um pouquinho mais de boa vontade, que represente um servir para Cristo? Faça. E você vai ver que esse tesouro que você vai angariar para você vai te garantir felicidade, alegria, bem-estar e uma posição mais nobre. Todos nós já vimos o filme, ou já lemos o livro, ou já vimos alguma historinha desses espíritos que evoluem bastante. E quanto mais evolui, mais bônus horas eles têm. Os maiores espíritas, os maiores espíritos evoluídos são os que mais trabalharam. Sabe que bônus hora é o pagamento das horas em serviço. Em serviço com amor, não é o serviço rebelado. Sou obrigada a fazer isso. Não é esse serviço rebelado. É o serviço que foi feito com boa vontade. É pago em bônus hora. Entendemos isso? Sabemos isso? Bônus hora é uma moeda de amor, uma moeda de troca que você recebe quando faz o bem, quando faz por alguém, e vale. Quanto mais difícil for para você, mais vale. Ouvir a historinha até o final sem interromper, para mim, bônus hora triplicada. Para mim. E para você, o que será? O que será que é difícil para você fazer? Faça. Teste essa semana. E anote no caderninho, que a gente esquece, né? A gente começa muito bem na segunda-feira, na quarta já não lembra mais, na quinta, meu Deus, é mesmo. Anote no caderninho o que você conseguiu fazer. Decida uma coisa essa semana. Anote todos os dias se você conseguiu, qual o teu progresso. Se deu certo um pedaço, se não deu nenhum dia. Anote para você ver. E perceba até o domingo que vem se você não ficou mais feliz. Porque o tesouro do bem, ele é abundante em bênçãos. Ele te dá saúde física, saúde mental, ele te dá disposição, ele te dá força e bônus hora para passar pela provação. Ninguém aqui veio isento de provações. Ninguém aqui é espírito de luz, que não tem nada a fazer, a pagar, a resgatar. A gente está sempre trabalhando para a nossa própria evolução. E quando você coloca esse tesouro, quando você faz o bem, o teu serviço e ganha esse tesouro, essas bênçãos te ajudam tanto, que você passa pela provação, você vai dizer assim, quando ela passar, até que não foi tão difícil, né? Que tal? Que tal você passar pela provação de um jeito mais fácil, mais rápido? Que tal você sair dessa com mais agilidade? Esse é o desejo do meu coração para todos nós, encarnados e desencarnados também. Porque depois de desencarnado a gente pensa que tudo acabou. Agora chega, larguei esse corpo, deu. Não, continua.
As provas continuam, os aprendizados continuam, só que aí um pouquinho mais difícil, porque aí não tem o filtrinho do corpo. Enquanto ainda tem o corpinho, a gente pode disfarçar. A gente pode dar aquele sorrisinho por dentro, tá preto, mas assim de raiva, de constrangimento, de medo. E por fora, você tá assim, todo sorridente. Por dentro, como é que ele falava aquele antigo dizer? Por dentro o pão bolorento, por fora a bela viola. Mais ou menos isso. Às vezes a gente tá ali toda a bela viola por fora e por dentro. Né? Ainda tem o corpinho para disfarçar. Quando desencarnar, não tem mais nada que disfarce. Pensou, apareceu. Né? Por isso que dizem que a gente não vai para colônias muito nobres, nem para passear, porque a gente não consegue ficar. Porque lá aparece tudo, daí chega lá, tu tem um pensamento, e a gente tem milhares deles, tu já vai assim, em 30 segundos que tu olha as pessoas, tu já julgou 300 vezes. É uma loucura. E aí chega num lugar desse, onde ninguém pensa mal e todo mundo vai ver o que tu pensou, tu vai passar vergonha. Então a gente não consegue nem ficar num lugar bom desse. Então é melhor ir treinando, vai treinando aqui, vai fazendo o teu bem todo dia, vai melhorando um pouquinho por dia, vai fazendo o melhor que você pode, tipo assim, vai marcando de semana em semana. Compra uma agendinha, pega uma agendinha que você não usa, vai anotando. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque lá na farmácia eu colei um papel ali, pra eu marcar um X assim, ó, de todas as pessoas que eu atendo. E eu fiz uma coluna assim, atendi bem, atendi mais ou menos, atendi mal. Eu mesma me avaliando, e o papel fica ali pra mim mesmo. E aí eu coloco ali, se eu atendi bem. Ai, ganhei um xizinho, eu mesmo fico feliz que eu atendi bem. Aí tem aquela, vai mais ou menos, eu boto lá mais ou menos. Aí tem aquela, não foi, essa não foi. A gente tem que ser realista, né? Essa aí não deu, bota lá. E aí eu vou avaliando dia após dia se eu tô atendendo mais bem, mais médio ou mais ruim. Então faça na tua vida, é uma coisinha simples que vai te ajudar. E isso é um programa de evolução espiritual, acredite, a gente não precisa fazer coisas muito mirabolantes. Coisinhas simples já vão ajudar muito a tua vida. Pegue uma coisa para melhorar, pegue uma coisa para fazer essa semana, anote para virar documento para você. Aí os outros ficam curiosos lá na farmácia, não, nós somos em 10, aí ele chega lá, o que é esse papelzinho aí? Que deve ter escrito assim, ó, bom, médio e ruim. O que é isso que tu tá anotando? Assim, uma coisa minha, um documento meu. Quem que pediu? É pra fazer o quê? É pra eu fazer também? É pra que isso aí? Sabe, as pessoas ficam curiosas e aí eu mantenho em segredo. Eu tô contando aqui pra vocês, não espalhem. Façam algo assim, que torne divertido o teu processo. A gente encarnou pra isso? Ou você acha que encarnou pra quê? Pra passar frio aqui em Araranguá? Ai, não, né? Uma vez eu pensava assim, encarnei para desfilar por aí. Mas não é bem assim, você sabe que não é, né? Um dia você vai desfilar, um dia você vai capengar, e assim vamos indo na nossa existência. Pega uma coisinha para fazer, faça um documentinho para você, tenha um compromisso consigo. Às vezes a gente quer fazer essa evolução moral, mas de uma forma tão genérica que tu acaba não fazendo nada, né? Ou às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. Desiste no segundo dia já. Igual dieta, né? Aí tu diz, eu vou cortar o carboidrato, eu vou tirar a carne, eu vou comer gelo. De segunda a sábado. Gelo ralado, suco de gelo, gelo frito, gelo de... Não vai durar, gente, você sabe que não vai durar. Então não faça uma coisa louca desse jeito. Vai devagarinho, pega uma coisinha, vai fazendo. E isso vai virar o teu subir de elevação. Isso vai fazer com que você melhore a vida. E Emmanuel ainda continua que o Cristo vai ouvir esses nossos pedidos, principalmente nos locais de oração, através dos ouvidos dos abnegados trabalhadores. Sabe por quê? Porque quando a gente vai evoluindo, de pedinte inconsequente, de criancinha, de infantilidades que a gente pede, a gente vai aprendendo a ajudar. E quando a gente evolui um pouco mais, nós vamos pedir para ir para os locais de oração ajudar quem ainda é criancinha. Dá para entender que a gente evolui? Como nessas casas de apoio de qualquer coisa, de drogados, de crianças abandonadas, de mães que abandonaram as crianças, enfim, qualquer lugar. A pessoa é atendida ali, de repente ela melhora tanto que ela vira auxiliar dali, não tem? Assim? É a mesma coisa. A gente vai evoluir tanto e Jesus não tem pressa, Ele espera a gente evoluir.
Ele espera a gente ir subindo nossa maturidade. E quando a gente chegar num nível tal que a gente entender, pronto, né? Chega de pedir, eu já tenho um monte, eu já ganho bastante, eu já sou feliz, eu já tenho. Você vai querer ajudar. E querendo ajudar, você vai ser mais feliz ainda. E quanto mais você ajuda, melhor você fica. E aí são esses ajudantes, encarnados e desencarnados. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, como tem pessoa boa, né? Como tem gente que ajuda e não quer louvor nenhum. Como tem gente que faz sem esperar. Nossa, se eu faço qualquer coisinha, eu já quero colocar lá no jornal, né? Nem tem mais jornal, mas vamos dizer assim no Instagram, quer publicar o benefício que fez, para que todo mundo dê like. Nossa, 12 mil visualizações, uma loucura. Estou exagerando aqui, mas é para a gente perceber. Enquanto a gente é infantil, moralmente, a gente vai querer isso. Que as pessoas te abracem e digam, que lindo o trabalho que você está fazendo. A gente ainda precisa disso. Daqui a pouco a gente vai evoluindo mais, vai perceber, não precisa. Não agradeça, eu ganho mais do que o que eu estou fazendo. Não, pode ver, os espíritos mais elevados, se eles não são assim. Não divulga isso aí, não precisa. Eu vou fazer aqui, às vezes fazem em silêncio. Não era o texto que ela estava lendo, acho que nós estávamos combinadas antes. Aquela senhora que já fazia o bem ali, não queria divulgação. Ia com roupas simples para não humilhar as pessoas que estavam lá, fazia o seu melhor. Não exagerava em nada, enfim. É esse o nosso objetivo. Que coisa linda de se aprender numa noite como essa, né? Então, para encerrar, Emmanuel coloca assim, claro que em frases lindas, ele disse que esses trabalhadores que vêm para os locais de oração, ouvir os pedidos, são trabalhadores decididos, que chegam para o trabalho cheios de coragem, dispostos a fazer o que tem que ser feito para auxiliar os que estão começando. E eles mesmos exemplificam na vida deles esse bem, esse tesouro, essa relação entre servir e ser feliz. Eles exemplificam para nós. E eles colocam que isso é revelar a vontade do Pai. Às vezes a gente é tão bobo que pensa, esse pai é cheio de vontade. Não é assim. A vontade do Pai é que todo mundo seja feliz, que todo mundo entenda que o bem é bom e que o bem faz bem para todo mundo, para quem está recebendo, para quem está fazendo. O bem é bom sempre. Porque a gente está muito acostumado aqui, nesse nosso plano, nesse nosso nível de evolução, que uma coisa é boa para uma coisa, mas é ruim para outra, não é assim? Esse shampoo é ótimo, tira a oleosidade da raiz, mas deixa as pontas tudo seca. Tô falando besteirinhas assim pra gente entender. Eu tomo esse remédio que me melhora desse jeito, mas piora do outro. Eu faço isso, é bom para isso, mas é ruim para aquilo. Nesse nosso plano é assim, as coisas são boas para uma coisa, mas estragam outras. Acontece que o bem é a única coisa que é boa sempre. O bem não tem mas, não tem. O bem é bom. Ponto. É bom para quem faz, é bom para quem recebe. O bem é sempre bom. E servir é fazer o bem. Seja lá o que você escolheu. Mudar a si mesmo um pouquinho é fazer o bem. Fazer um pouquinho mais no atendimento ao telefone, na respostinha que você dá para uma pessoa, é servir. Para mim, assim, eu sou bem surda. A pessoa repete para mim umas 3, 4 vezes, eu acho normal. Mas quando a pessoa não entende o que eu falei, eu já vou ficando irritada. Na segunda vez que eu vou falando, eu já estou alterando a voz. Na terceira, eu já estou gritando, já estou falando assim para ver se ela entende. Isso que eu sou surda, olha bem o tanto de paciência que eu tenho. Então, quando a pessoa tem paciência comigo e fala uma vez, e fala 2, e fala 3, eu digo, é isso aí que eu tenho que aprender. Mas aprendo? Ainda não. Esse abençoado fala 3 vezes, na quarta ele já diz, está surda, mulher? Porque é assim, né? A gente não tem aquela paciência infinita, a gente tem um pedacinho de paciência. Mas já pensou, se essa paciência vai aumentando um pouquinho, e um pouquinho, daqui a pouco a pessoa diz pra ti, mas como tu é paciente, né? Acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida, quando alguém diz assim, que paciência que você tem. Eu nem sei se eu vou me reconhecer. Olha, mas eu já decidi, leve o tempo que levar. Eu vou fazer isso aí. Vocês ainda vão me ver como a representante da paciência. Ainda não dá, tá? Não olha ainda. Mas daqui a pouco vamos conseguir. Então, que essa vontade de melhorar esteja aí no teu coração e permaneça com você o tempo que for preciso até você mudar o que tem que mudar. Porque quando você estiver fervorosamente trabalhando no bem, você vai estar com
com o teu coração ali, não é? Ali vai estar o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, e o bem é sempre bom, não é? Então você vai estar bem. Então, não tem aquelas pessoas que estão passando por um trabalho, por alguma coisa difícil na vida e estão bem? Elas estão no bem. Então, elas estão bem. E a gente é bem bobo de pensar, agora que eu estou sofrendo, é a hora dos outros me ajudar. Não, é a hora que você mais precisa fazer pelos outros para ser ajudado, porque o bem é bom, é o bem que vai te salvar. Então, entenda isso. Eu estou falando entenda para você, mas estou falando para mim também. Porque todo mundo passa, não é porque a gente veio aqui, leu o que o Mano escreveu, que o que ele escreveu vai entrar aqui, vai fazer a vida andar. Não é bem assim. Todos estamos no mesmo patamar. Para você internalizar um aprendizado, você tem que fazer. Você tem que lutar o dia a dia. Você tem que vencer os teus maus pendores. E é assim que se reconhece um verdadeiro espírita, não é? Quando Kardec estava lá escrevendo... Vocês lembram da historinha do Kardec, né? Que ele era um professor universitário, jornalista, o homem já era bem famoso, ele já fazia um monte de coisa, por isso que ele não usou o nome dele na doutrina, porque ele já era o bambambam. E aí ele resolveu derrubar essas teorias bobas que ele achava. Então ele foi estudar o que esses espíritos estavam fazendo, se existia espírito mesmo. Então ele levou um tempo lá, e ele começou com 50 anos, ele levou um tempo para entender tudo isso, e quando ele entendeu, ele disse para a espiritualidade assim, então, me diga, como é que se reconhece um verdadeiro espírita? Por quê? Toda religião tem uma coisa para se reconhecer. Tem um cabelo comprido, tem um símbolozinho, tem os rituais, os dogmas, os santos, né? O que tem o espiritismo? Se vocês observarem bem, o espiritismo não tem nada, né? A gente usa aliança, mas a aliança é do católico. Não tem nada a ver conosco. A gente bota figurinhas, mas as figurinhas são de outras religiões, não são nossas. O espírita não tem nada. E aí ele perguntou, então, como é que se reconhece um verdadeiro espírita? E a espiritualidade respondeu para ele, como todas as outras vezes, em várias línguas, do mesmo jeito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em vencer as suas próprias más tendências. Bonito, né? Não é assim, apontando o dedo para os outros e dizendo o que vocês fazem de errado. Não é. É apontando o dedinho para cá, o que eu posso fazer de melhor, o que eu vou melhorar na minha vidinha, o que eu posso contribuir para esse mundo. Assim, a gente é reconhecido como verdadeiro espírita. E que esse ser verdadeiro espírita e ser bom, esteja conosco. Que os nossos anjos guardiães que estão aqui conosco hoje, possam estar atentos juntos conosco. E que eles nos ajudem a voltar para o caminho. E quando a gente pense de novo em desanimar, que eles possam nos dar um esforço, nem que seja esse, né? Esse funciona mais por enquanto. Um puxãozinho de orelha para que a gente volte para o caminho, para que a gente retorne essa mesma energia que está aqui agora, que está espetacular, que essa mesma energia volte para o dia que você desanimar. Que essa mesma energia volte para o dia que você estiver dizendo, não é possível, que você volte a esse momento, a essa energia. E naquele dia que você diga, não, eu não aguento mais essa existência, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais essa situação, que essa energia venha para você em teu socorro e que você possa sair dessa melhor. Combinadas? E agora, para encerrar, é claro que eu vou fazer um pedido. Nós dois temos essa missão, esse propósito, essa boa vontade de gravar todas essas palestras e colocar num canal no YouTube. Esse canal chama Pílulas de Renovação. Alguns de vocês já conhecem, outros não. Esse canal precisa de likes. As palestras que a gente grava, a gente posta lá. E precisa que tenha likes nas palestras. Precisa que tenha adeptos do canal. Entre lá no YouTube, nesse canal Pílulas de Renovação. Se inscreva. Se você já é inscrito, convide outra pessoa para se inscrever. Para quê? Para que a gente possa espalhar o bem por aí. O YouTube é uma empresa e ele vai divulgar as palestras, divulgar os conteúdos, quanto mais likes e mais inscritos tiverem nos canais. E para ele divulgar isso, quando tem bastante inscrito, ele faz rapidinho, ele divulga esse bem. E aí funciona mais que as cartas de Paulo. Vocês lembram que o Paulo mandava as cartinhas? Agora a gente tem YouTube, a gente tem internet, tem que ir. Então ajude, entre lá. Essa é uma parte de bem que você pode fazer. Inscreva os teus irmãos, os teus pais, inscreva lá para dar volume. Para quê? Para que essa mensagem chegue para quem não pode vir aqui.
Aí às vezes a gente diz, todo mundo pode vir aqui. Às vezes não. Às vezes a pessoa está tão mal, tão péssima, que tem perninha para vir, mas não tem condições. Não tem condições mentais, não tem condições morais, emocionais. Então que esse conteúdo chegue pelo menos lá, para que a espiritualidade tenha uma chance de falar. Vai que ela assiste uma palestra, um pedacinho de palestra que faz sentido na vida dela. Vai que muda alguma coisa para ela. E aí você tem coparticipação nesse bem. Já pensou que legal? Bônus hora para você. E para você não esquecer o nome do canal, vou passar os cartõezinhos aqui. Na frente tem o nome do canal e atrás uma mensagem. Considere que é uma mensagem do teu anjo para ti. Eu vou deixar um pouquinho de cartões na casa que pode ser usado no atendimento fraterno. Passar aqui, depois vocês pegam, tá, gente? Ali também tem outro canal que não é espírita, porque às vezes a pessoa tá tão mal que pensa que a gente é do demônio, coisa assim, não vai entrar num canal espírita. Então tem outro canal que fala de beleza, saúde, beleza, bem-estar, e ali dentro eu vou colocando os temas devagarinho para quem ainda não consegue chegar até aqui, tá bom? Que a paz de Jesus esteja com vocês, que essa alegria, esse bem-estar permaneça, pelo menos até semana que vem. Que assim seja.